Antes de começar a nossa aula, como é que é? Clique aqui embaixo, assim que vai. Ativa o sininho, receber notificação. Lembramos que temos o link para comprar camisetas, é isso? Bonecos do Cadonar, é isso? E xícaras, eles podem ajudar vocês na hora do juízo final, ou melhor, na hora de fechar a aula, é isso? Isso, usa o cupom, usa o cupom aqui embaixo do vídeo. Ganha 10% de desconto no chute do O que eu ganhei hoje? Vamos ver? Ao vivo? Ó, isso que é bom, isso faz parte. Obrigado. Funciona assim. Aí, tá vendo? Esse aqui é prometido. Só para lembrar que isso aqui ajuda muito, entendeu? Na aula de banco de dados. A gente deixa aqui esse. A gente deixa aqui, pode ser útil para vocês. Vamos deixar aqui para incentivar. Ficou aparecendo um vídeo assim, ó. Vamos deixar aqui a aula toda. Não tô ganhando horas no negócio, entendeu? Mas vai ficar legal aí, eu acho que chama a atenção no negócio, entendeu? O tempo todo, pode ser. Não, vou virar para fazer propaganda, deixar assim, é esse? Isso é só para dar incentivo pra galera, é isso? Bora trabalhar, galera? Então vamos embora. Turma, olha só. Hoje a gente vai tratar, eu não sei se é de 1, 2, 3, vamos ver até onde é que a gente vai de conteúdo, tá? A gente vai iniciar o nosso tema hoje falando sobre transações de banco de dados. Deixa eu botar aqui mesmo, senão vai cair esse troço. Deus o livre, é meu? Deixa aqui. Obrigado, colega. Antes que... É só para lembrar que estava devendo isso aí. Então estava tudo resolvido agora. Já está resolvido aquele trabalhinho também. Está pago o trabalho. Aquela nota semestre passado. Eu disse, cara, eu ia sobrar esse semestre. A quarta vez está fazendo essa disciplina, cara. Eu tive que pagar no semestre passado. Disciplina? É isso aí. Bom, vamos lá. Gente, o nosso tema hoje é um dos, né? É a transação de banco de dados. As transações são rotinas que até a gente já havia mencionado na disciplina anterior e que elas têm caráter, indispensável para quem trabalha com sistemas que necessitam executar várias rotinas até que a rotina final, melhor, que tudo aconteça, certo? Para dizer que realmente o nosso banco de dados saiu de um estado consistente e terminou num outro estado consistente. O que seria dizer que o banco saiu de um estado consistente para um outro estado consistente? Uma analogia básica. Se nós fizéssemos o procedimento aquele de eu vou no caixa eletrônico e quero fazer o pagamento de uma conta, não existe um comando para executar todas as rotinas que vão acontecer naquele pagamento de conta. Concorda, né? Bom, pelo menos imaginando via banco de dados deve acontecer o quê? Sei lá, uma inserção de um registro na tabela de antes da inserção, eu acho, o update, né? No saldo da tua conta, batendo o valor que tu estava devendo naquela determinada conta, né? Outra coisa, o insert, fazendo um registro na tabela para te ter um extrato do que aconteceu. Também deveria ter um outro, quem sabe, insert ou update, não sei, vai depender de cada contexto, fazendo com que aquele título seja registrado no banco para daí da baixa. É isso? E quem sabe um outro insert, alguma coisa, se fosse na mesma agência, para dar crédito para outra conta daquele que você não paga. Então, olhando assim, a gente tem 4 ou 5 comandos de cara, é isso? Se eu executar o primeiro comando de sacar dinheiro da minha conta, como a gente sabe, o comando pode ser executado com plenitude, tá certo, beleza. Só que eu digo que o meu banco, no segundo comando, por algum motivo, sei lá, queda de energia, erro da linha de comando, qualquer coisa, danifique ou não consiga ser executado, a minha ação inteira, ela deve ser toda desfeita, né? Se a gente levar em consideração que só uma ação ela foi executada com êxito, porque realmente consegui abaixar o saldo, a linha de comando é correta, mas o banco se torna inconsistente. Então o que a transação faz? A transação, ela literalmente faz com que o SGDB ele saia de um estado consistente e termine de um estado consistente uma sequência de comandos que tu quer executar, certo? Bom, aí o que a gente pode começar a entender dentro do conceito? Alguns bancos são transacionais. Para ter transações, o banco a gente diz que ele tem que ser transacional.
Os bancos novos, assim, o que tem de moderno hoje, eles não usam o conceito de transacional. Por quê? Porque eles normalmente são monousuários. O que é um banco monousuário? Por exemplo, o cara está usando o NoSQL no celular, por exemplo, cara, ele não tem que se preocupar com nada. Porque tecnicamente não vai ter problema de processo concorrente dentro, é isso. Só vai ter eu comigo mesmo tentando acessar, é fácil de manipular. Agora, quando a gente tem uma série de usuários concorrendo com a mesma informação, a gente pode ter problema, inclusive, na hora de executar comandos, certo? Então é isso que a gente vai dar uma trabalhadinha um pouquinho hoje, que é os nossos processos concorrentes ao mesmo tempo transações de banco de dados, certo? Bom, então a transação propriamente dita, como eu falei, ela é um bloco de linha de comando, ponto. Todos os bancos transacionais implementam transações, chamamos de transacionais, é óbvio, não? Mas eles têm características diferentes de um SGDB para um outro SGDB. Por exemplo, tem SGDB que eu tenho que dizer, meu amigo, inicia uma transação. Tá aí o comando, 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 termina. Quando uma transação inicia e quando uma transação termina. Bom, de novo, início de transação vai depender de cada SGDB. Vai ter SGDB que tem que dar uma linha de comando lá, Start Transact, Begin Transact, entendeu? Start, cada SGDB tem uma linha de comando DDL, que starta uma transação. O própria linguagem de programação, ela pode ter um componente, uma classe, que inicia a transação com aquele banco de dados, que já está previamente programada. Então, Visual Studio é assim, entendeu? PHP eu sei que também é. A gente consegue, na linguagem de programação, em função da DLL já está escrita, ter uma função, um método ali que starta uma transação. Tá tudo certo aí? Joia? Se eu abrir o banco de dados do nada, abrir um console de banco de dados e quero trabalhar com ele, certo? Geralmente o início de transação é automático, na primeira linha de comando. Quer dizer, tu escreveu select para o SGDB, a gente está iniciando uma transação. Primeira linha de comando que starta uma transação. Quando é que ela termina a transação? Todas as vezes que a gente executa o comando DML. Desculpa, DDL. O que é o comando DDL? Commit, rollback, create table, alter table. O create table e alter table, eles são, a gente chama de auto-commits. Na verdade, uma transação termina com commit ou com rollback, de maneira geral. O que é commit e rollback? Ou tu commita, quer dizer, tu persiste isso no banco de dados. O que é persistir? É pegar aquilo que tu executou e grava no banco de dados, que até então tu tá fingindo que está gravando a informação, tá acontecendo, mas tu tem uma visão minha, certo? Então tu disponibiliza isso para os outros usuários, ou tu dá rollback, quer dizer, desfaz tudo que tu fez até agora. São esses dois estados. Mas por que o create table, por exemplo, também diz que é um terminador? Porque o create table, alter table, eles normalmente são auto-commits. O que é auto-commit? Tu termina de executar, mandou rodar, implicitamente ele roda commit. Entendeu? Então tu fez lá insert create table, ele está dando commit. Em que? Em tudo que aconteceu até aí. Vocês estão entendendo? Geralmente, esse é o mecanismo que a grande parte dos SGDBs implementa, assim, mais ou menos, é um pouquinho diferente, mas a concepção de transação é essa. Está claro para vocês? Sim? A gente já acostumou, já usou o que é a ideia de commit, já usou o que é a ideia de rollback, é isso? Sabe mais ou menos o que é isso, né? Então, dentro do contexto, esse vinho vai ficar aqui. Podia botar aqui para fazer sombra, olha que legal que ia ficar assim, né? Ia ficar legal, né? Olha aí, ó. Fica a dica, né? Isso pode ser útil. Deixa eu botar aqui na frente aqui. Ó, vamos lá dar uma trabalhadinha. A gente tem... Vou pegar um exemplo aqui. Bom, a gente tem aqui um exemplo, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, só para a gente conversar um pouquinho sobre esse exemplo aqui. Bom, aqui tem um cenário onde eu faço uma seleção de dados usando o Oracle aqui, certo? O Oracle, tu disparou a primeira linha de comando, ele startou uma transação, certo? Então ele startou uma transação, mandei selecionar todos os meus produtos cadastrados. Em seguida, eu insiro o produto de código 4, que é laranja, custa 4,40, e eu tenho 60 unidades de estoque no meu insert de produto. Joia? Joia? Se eu faço outro update em produto, alterando o estoque para 500, onde o produto tem código 1. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí?
E em seguida eu dou um commit. Esse commit aqui, ele finaliza a transação. Ele torna disponível estas informações para os demais usuários. O que quer dizer, pessoal, é que essa transação tem também muito a ver com sessão de banco de dados. Quando eu crio uma transação, eu crio uma área. Eu crio uma área para aquele usuário que está conectado naquele dado momento, certo? Daquela conexão específica. Então vamos supor o seguinte, ó, que quando eu tivesse aqui sei lá, nesse mesmo caso eu tenho código de produto, eu tenho o nome do produto e, por exemplo, aqui eu tenho só isso aqui para a gente brincar um pouquinho, tá? Vamos hipoteticamente aqui dizer que eu tenho produto código 1, 2, 3, XYZ, eu tenho aqui 50, 61 e 66, por exemplo. São dados. Se eu executo essa primeira linha de comando select, o meu usuário, ele vai listar todos esses dados dentro da onde eu poder listar. Fechou? Fechou? Por exemplo, modo console de dados, é isso? Quando eu faço o insert inserindo laranja aqui, por exemplo, fazendo de outra cor aqui, eu vou inserir aqui o 4, laranja, e aí eu vou botar aqui o 4 com valor a 3,40, só não vou botar aqui o estoque lá, porque eu fiz meio apertado aqui, só para ilustrar, mas acho que vocês estão entendendo, né? A 3,40. Ao contrário. É verdade. O estoque é para lá, que não é valor, né? Isso. Obrigado. São 60 aqui, é isso, né? Em seguida eu faço o update nesse produto aqui, dizendo que o estoque dele não é mais 50, é 500. É isso? É isso? Quando eu dou o commit, a minha transação ela é encerrada. Somente agora esses dados vão se tornar disponíveis para os demais usuários. Até então, esses dados eram somente meus. Porque a qualquer momento desta lista aqui, eu poderia executar, ao invés de commit, executar o desfazer que eu fiz, que é executar o rollback. É isso, né? Então, quando eu dou um rollback, tudo aquilo, ao invés de commit, que eu tivesse digitado lá, rollback, eu desfaço tudo que eu executei dentro da minha transação. Então isso aqui deixa de existir, isso aqui deixa de existir e aqui continua. Era 50, né? Era 50. Volta a ficar 50. Tudo bem? Então o mecanismo de transação é esse. A gente sai do banco de dados do estado consistente para um outro estado consistente. É isso que a gente diz. Por quê? Porque a qualquer momento aqui eu poderia desfazer. Por quê? Vamos imaginar que aqui a gente tem um tratamento de erro. Se caso der problema, tu pega e desfaz tudo que tu já fez. O motivo do teu problema. Tu não quer gravar a informação pela metade. Tu imagina aqui numa listagem de nota fiscal, ter que gravar lá o cabeçalho da nota, numa tabela, os itens em outra tabela e a forma de pagamento em outra tabela. Aí tu gravou lá o cabeçalho, gravou 6 itens, o 7º item lá deu problema que tu cadastrou errado a informação. Tu imagina tu ficar a nota pela metade. Entendeu? A informação se torna inconsistente, o banco não está correto. Então por isso que a gente tem que ter esses mecanismos de desfazer tudo que tu fez ou confirmar aquilo que tu faz. Mas então é o seguinte, o commit confirma. Olha só, e outro detalhe, o commit não quer dizer que está certo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O commit não é o comando que diz assim, ó, tá tudo certo. Mentira. Tudo certo vai depender se tu mandou fazer linha de comando. Correto, é isso? O commit diz, acabou a transação, deu. Persiste, disponibiliza. É isso que o commit quer dizer. Ele não quer dizer que tá tudo certo. Tudo certo, a tua lógica na hora de programar que vai dizer se estava certo ou não. Entendeu? E o rollback é tipo assim, ó, desfaz o que eu fiz. E o commit diz, grava o que eu fiz. Então não é que está tudo certo, ele quer dizer que grava o que eu fiz. Está clara a diferença do commit e rollback? A título de concepção aqui, gente, dúvida por enquanto, aproveitem agora, porque a gente vai ter que implementar essa parada depois do nosso projeto final. Então é importante vocês prestarem atenção. Olha, para quem não está vendo o vídeo, a pessoa chegou a fazer assim com a cabecinha, ó. Né? Se tivesse orelhinha, fazer assim com a orelha na hora. Falei, nota, ó, é bom, né? Quando a gente fala de nota, vale nota? Tava perdido, falou na nota, já fica louquinho. Feio, pessoal, tudo bem até aí?
Essa minha concepção está clara para vocês? Bom, seguindo esse mesmo ritmo, aqui eu tenho até dentro de um cenário que eu falei para vocês, hipotético, no momento em que eu disponibilizei a informação, dando commit, ela vai acontecer conforme eu havia comentado antes. Tudo bem? É um cenário de tabela de produto qualquer. Joia tá aí? Sim? Bom, aí, o que acontece? Aqui eu tenho uma sequência de comandos que eu queria discutir com vocês. Gente, olha aqui. Primeira linha de comando: update, delete, insert, select, rollback, insert, select, commit. Eu pergunto, eu tenho uma sequência de comandos, um script com essa sequência de comandos, com um monte de comando dentro, tá? Questão de prova: quantas transações eu tenho aí? E essa questão tem prova sempre. Eu dou uma sequência de vários comandos e pergunto: quantas transações tem nessa sequência de comandos? Transações válidas? Não. Eu quero saber quantas transações. Porque toda transação é válida. Não tem transação não válida. Só que tem uma transação que manda desfazer, tudo fez, e tem uma transação que manda confirmar. Quantas transações existem? Aconteceu transações. Se elas instanciaram no banco ou se elas foram desfeitas, é outra situação. Agora, quantas transações elas existiram? E tem aqui dentro? Quantas? O lugar de hack, pode falar o que vocês quiserem. 60, tá? E tá bem errado. Né? 60 tá bem errado. Né? E quantas? Duas. Por quê? O que eu falei? Quando é que começa uma transação? Quando é que começa a transação? Tem que começar a contar. Quando é que começa uma transação? Muito bem, se prestar atenção, volta o vídeo, eu falei há uns 10 minutos atrás, a mesma coisa, presta atenção. Né? Quando é que começa uma transação? Na primeira linha de comando. Executar. Inicia a transação. Quando é que ela termina? Uma transação mesmo? Também falei uns 10 minutos atrás. Quando? Também. Eu adorei que o pessoal em coro, tá? Assim, o pessoal que está ouvindo o vídeo, quem sabe achar que a gente está prestando atenção, tá? Tem uns 60 alunos aqui, ninguém prestou atenção em nada, né? Eles vão ver depois, na hora que eu vi depois, que os filhos vão ter, né? É isso? Uma transação inicia na primeira linha de comando e ela termina quando encontra commit ou rollback. Gostou, né, begin? Begin início, vamos lá. Inicia. Entendeu? Termina com commit ou rollback. Então, inicia a primeira transação. Primeira. Acabou a primeira transação. Continuo. Segunda transação. Terminei a segunda transação. Entendeu por que tem duas transações? Porque tem dois commit e rollback. Se eu tivesse uma outra linha aqui embaixo, eu fazia vocês errar na prova. Seriam 3. Mesmo não tendo commit e rollback. Eu tenho uma transação incompleta, mas tem 3 transações. É isso? Entendeu? Então a sacada é assim, a transação inicia na primeira linha de comando e termina quando encontra o begin de novo. O que está acontecendo com o begin? Commit ou rollback. Fechou? Querido professor, entendemos? Mudará a minha vida agora. É isso? Joia? Então essa sequência de comandos a gente tem duas grandes rotinas. Qual é a diferença? A diferença é que eu fiz um update, delete, insert, list, e o pior não é isso. Olha só que interessante. Eu tinha aquela base de dados anterior, essa aqui, ó. Certo? Quando eu executar essas linhas de comando, eu vou alterar o produto 2 para 800, eu vou apagar o produto 3, eu vou inserir o produto 5, certo? E vou fazer um select e vou olhar tudo isso alterado. Olha que coisa importante. Para quem está logado nessa transação, se ele fizer um select, tudo que ele executou até aqui é válido. A transação só não terminou. Ele vai enxergar o produto 2 com código 800, ele não vai mais enxergar o produto 3 e vai enxergar o produto morango cadastrado. De boa. Você está entendendo? Nesta linha de comando aqui. Está claro isso para vocês? E aqui o que ele vai fazer?
desfaz tudo que eu fiz. Vai voltar ao banco, do jeito que era. Entendeu a diferença? Entendeu? Então o select, dentro do bloco de comandos, ele vai te dar a visão naquele momento. É sequencial. Agora como é que tá a visão? Agora como é que tá? Se eu executei um update, executei um delete, ele vai mostrar tudo que foi executado. Entendeu o que eu quero dizer? Gente? Sim, querido professor, entendemos. Mudará minha vida agora. É isso? Fechou? Galera? Sim? Então tá. Eu posso executar depois. Não entendi o que eu posso executar até o select, depois acrescentar o rollback e executar novamente. O select? Se tu executar outra transação, o rollback acabou a transação, né? Se fizer um outro select em seguida, já é uma nova transação. Concorda? Por isso que o rollback e o commit Ele só funciona, né? encerra. Entendeu? Vocês querem que isso de forma prática? Posso demonstrar, fazer um exemplo para vocês, mas não sei se entendem o que quer dizer. O colega perguntou, depois do rollback, se fizesse um select aqui. Select asterisco from produto. Ele vai mostrar que é o dado anterior, certo? Concorda? Vou botar no lugar certo aí. Fechou? Mas aqui já é outra transação. Já iniciou uma nova transação. Entenderam, pessoal? Então o select, da mesma forma que poderia ser, é um início de uma transação. Por quê? Porque ele está mostrando os dados naquele momento quanto que eles valem para mim. Naquele momento eles desfez tudo que foi feito. E só que aqui ele vale alguma coisa, e aqui não vale mais. Então cuidado quando vocês forem utilizar nível de aplicação, que hipoteticamente vamos imaginar que vocês usam essa seleção de dados para alguma coisa importante, para um relatório, e depois vocês vão comitar depois disso. Né? Só que se der qualquer merda no meio do tema que tu dá um desfazer, tu está mostrando informação que não existe. É claro isso para vocês? Mesmo? Sim? Talvez? Quem sabe? Joia! Aham? Então tá, né? Se é isso aí, então tá, beleza. Joinha? Então tá. Avança. Bom, sabendo disso, até aqui eu tenho, ó, lembrando de novo, ó, o produto 3, aqui eu estou executando só para retomar essa primeira transação aqui, ó. Vamos lembrar lá, ó. Estou mudando o 2 para 800, ó, 800. Opa, aqui 800. Apaguei o registro 3. Estou inserindo um morango. Eu fiz esse primeiro bloco aqui, tá vendo? Até esse select aqui. A linha 4 executou isso aqui. Tá vendo? Só que quando eu vou dar rollback, perdi tudo que eu fiz. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Entendeu? Ó, rollback, dando rollback, perdeu tudo. E agora o último ali, ó. Ele está inserindo o pêssego no final. Que é o que está pedindo na segunda transação lá, ó. Ó, está inserindo o pêssego código 6 e está só inserindo o pêssego, isso. E está dando commit, ó. Tá tudo certo ali. E o 3 que tinha sido excluído voltou a aparecer. E o 5 que estava aqui não existe mais. Entendeu? Pior é que funciona, né? Legal, né? Pior é que funciona. Pior é que funciona. Mas essa concepção é importante que vocês saibam, tá? Porque eu já tive problemas práticos com isso, sabe? Deu problema mesmo. Já com isso. E aí, galerinha? Tudo jóia? Galerinha do vídeo, não esquece de clicar, né? Fazer o like. E de novo, vinho. Tá, eu aceito, tá quente, tá? Pode ser cerveja, não tem problema nenhum. Tá? Fica a dica. Tá? O que mais eu queria mostrar pra vocês? E tem um negócio legal. Alguns SGDBs, ficou esquisito, deixar um monte de texto, né? Deixa eu botar alguma coisa que seja interessante. Aqui, olha que legal isso. Alguns SGDBs, eles implementam o conceito de pontos de salvamento de linha de código, de linha de transação. O que significa isso? Em transações muito grandes, que tem que executar um monte de comando, e pode acontecer, sei lá, no fechamento de mês, o cara tem que fazer um balanço com um monte de tabelas e fazer um monte de rotinas, um monte de inserts, um monte de updates. Pessoal, tem muito sistema que faz isso. Tem muito sistema que faz isso. Tu quer, por exemplo, criar pontos de salvamento do meu código. O que seria um ponto de salvamento? Seriam save points. O que é um save point? Também cai em prova.
Agora chamou mais atenção para você. Ó, save point é o seguinte. Repara nesse monte de linha de comando. Joia? O que ele faz? Primeiramente, ele altera daquela tabelinha, lembra lá? Anterior de produto? O estoque para 400 do produto 4. Ele altera o estoque 900 do produto 6. Depois ele chama uma coisa chamada SavePoint.1. Eu estou criando um ponto de salvamento chamado ponto 1. Não faz absolutamente nada. Ele só marca a minha transação. Não faz nada, não modifica nada, não salva nada, não desfaz nada. Desculpa, o salvar, só para lembrar, ele não vai no banco de dados e dá commit nisso. Ele não faz isso. Ele só cria um ponto de salvamento. Você vai entender depois o que é isso, tá? Joia? Aí eu continuo executando. Faço outro insert, faço um delete e crio um outro ponto qualquer. É que, pessoal, aqui eu dei um exemplo pequeno. Você imagina com um monte de comando aqui, tá? Um outro ponto chamado ponto 2. De novo, não faz absolutamente nada. Ele só criou uma marcação na minha sequência de comandos, certo? Então, só para lembrar. Comando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joia? 7. Apaguei o meu produto de código 1. É isso? É isso? Próximo comando. Aqui vem a parte legal. O comando 8 é a grande sacada. Quando se tem pontos de salvamento, a gente pode desfazer tudo que a gente fez até aquele ponto. Detalhe, o rollback desfaz. Se tivesse só o rollback aqui, o que aconteceria? Primeira coisa, acabou a transação. É isso? Olha lá, rollback, acabou a transação, tudo que eu fiz, não fiz. É como se tivesse aberto o arquivo, digitado um monte de coisa e fechou sem salvar. É isso? O rollback é isso. Na verdade, o rollback é isso. Tu abre arquivo de Word, né? Que já estava salvo ali dentro, tu edita, apaga, faz o que tu quiser. E se tu fechar sem salvar, é o rollback, é isso? Tu fez um monte de coisa, mas tu não resolveu não salvar. Isso é o rollback, é isso? Não é? Só fazer uma analogia, fechou? Só que quando eu tenho rollback to save point, o que ele está fazendo? Cara, desfaz até o ponto 1. O que ele vai fazer? Ele vai voltar, desfazer desse aqui, desfazer desse aqui, desfazer desse aqui, desfazendo isso aqui e vai parar aí. Perde save point 2 então. Então, oi? Ele perde, porque ele vai desfazendo até encontrar isso aqui. De trás para frente. Desfaz. Estou aqui. Então, para essa transação, os únicos comandos válidos são esse update e esse update. Esse insert deixou de existir, esse delete e esse delete deixaram de existir. Mas a transação continua ativa, detalhe. Rollback to save point não conclui transação. Eu desfaço até um determinado ponto, concluir só rollback ou só commit. Joia? Joia? Em seguida eu faço um outro update no banco, é isso? E dou um commit. Resumidamente, questão de prova. Dada sequência, olha só, faço assim questão de prova, ó. Ele bota um trechinho de comando assim e pergunta assim. Dada a sequência de comandos, assim que eu pergunto, dada a sequência de comandos, após executar o comando 10, quais linhas de comando foram executadas no banco de dados? Aí você vai ter que dizer, foi executada a 1, a 2 e a 9. Ele não conta 8? A 8 não foi executado nada. Essa é a resposta. Entendeu? Após executar em comando 10, o que foi executado efetivamente no banco de dados? A 1, a 2 e a 9. Concorda comigo? Entendeu o que é o rollback to save point? Gente? Sim? Bom, com isso, o que a gente tem? Deixa eu ver aqui um exemplo. Focador na. Naquele caso não tem uma transação desde. Tem uma transação. Não, tudo isso aqui, boa pergunta. O colega perguntou, nesse caso aqui, na questão de prova também, quantas transações eu tenho aqui? Uma só. Só uma. Quantos commits eu tenho? Quantos rollbacks eu tenho? Rollback é só um. Isso aqui é outro comando, falei, né? Não é rollback. Então, na verdade, quantas transações eu tenho? Uma.
Tudo isso aqui eu executei dentro de uma única transação. Pessoal, é normal. Eu tenho rotinas em aplicações que eu implemento, que numa transação eu chego a executar 30, 40, 50 linhas de comando de SQL. Certo? E se tu está executando um script, o que é um script com um monte de linha? Eu cansei de executar 12, 13 mil linhas para depois da commit. Enquanto isso é a minha visão de dados, eu vou fazendo. Se tudo der certo, eu commito, senão eu desfaço tudo para não dar merda. Entendeu? Então nessa questão de prova, o número de transações foram dias ali, mas o próprio commit não conta como uma transação. É só um... Não, o commit é o término da transação. Só o término. É. Conta como uma... É porque na verdade não é uma nova, né? Ele terminou aqui, isso aqui. Esse é o comando que conclui a transação. Seria se tivesse a próxima, seria 2 transações. Entendeu? Dúvida? Tem aí? Gente? Ganha? Bom, só para ilustrar, eu tenho aqui aquele banco de dados que a gente está brincando lá. Ó. Olha só. Banco de dados após o save point. O que eu fiz? Eu fiz um select nele. Só para lembrar, save point 1 está aqui, ó. Até aqui. Ele fez o update. Lá, ó. Alterou os 2 dados, é isso? Aí eu tenho aqui, ó, banco de dados após save point 2. Eu fiz um select. O que aconteceu? Eu executei todos esses comandos aqui até aqui. Eu fiz um select aqui dentro. Eu fiz um select para mostrar como é que ele fica. Pessoal, aquilo ali eu usei de verdade. Eu populei a base de dados, executei essas linhas de comando. E só que o que eu fiz a mais foi fazer um select aqui e um select aqui. Só. E quando eu fiz o select, a minha visão dos elementos era exatamente aquela. Os comandos eles são executados. Olha lá. Fechou? Só que quando aqui tem de novo, né? Ó, como é que ele fica depois de executar o rollback? Ele desfez, ele só manteve os updates que eram o comando 1, 2 e eu acho que é o 9, se não me engano, o 8, que é a linha de comando, que alterou, na verdade, o estoque dos meus produtos. Vocês entenderam? Entenderam, pessoal? Sim ou não? Aham? Querido professor, entendemos, ó. Agora sim a minha vida vai mudar. Opa, vamos diminuir um pouquinho esse zoom aqui que está grande demais. Gente, tudo bem? Sim? Bom, aí eu tenho uma outra coisa que eu tenho costume de explicar a vocês, tá? Aqui eu estou trabalhando uma transação como só eu estivesse utilizando. Eu tenho um banco só para mim, e os comandos são só meus. Certo? E quando tiver mais de uma pessoa acessando a mesma base de dados, o que é normal dentro de uma estrutura de rede que a gente conhece. Fechou? Bom, deixa eu descer aqui de novo. Aqui eu quero só mostrar uma sequência. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui. Aí, acho que deu. Ó, o que é transação A? Transação B. Primeiramente, eu queria deixar claro uma coisa para vocês. Vocês sabem que mesmo multiprocessado, mesmo um monte de coisa, geralmente, cada ação tem um tempo de processamento. Você sabe disso, né? Então, o comando não consegue os dois executar ao mesmo tempo. Multiprocessado, sim, mas geralmente o banco de dados, dependendo da tabela que está trabalhando, ele vai acertar só no único núcleo de processamento que ele está fazendo. Certo? Bom, aqui eu tenho o usuário A, que abriu o sistema. Aqui eu tenho o usuário B, que abriu o sistema. Quanta gente executa início de transação? Cada usuário tem uma visão do banco de dados única dele. Pessoal, se tinha uma coisa que vocês precisavam aprender hoje, é isso. Cada usuário tem a sua visão de banco de dados. Você está entendendo? Cada um só vai enxergar os dados meus. Eu não vou enxergar do outro enquanto o outro não disponibilizar para mim. Quanto ele disponibiliza para mim? Commit. Antes disso, tu não vê nada. Tu não vê o que ele está fazendo. O dado é só meu. Só meu. A informação é só minha. E aí complica bastante. Eu vou explicar onde é que a gente pode ter problema de complicar isso. Tá? Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? A transação A é um usuário qualquer. Eu quero só também... Eu quero complicar um pouco. Você sabia que a gente pode abrir mais uma transação no mesmo aplicativo? Sim. É possível que a mesma aplicação abra 2, 3, 4, 5 transações concorrentes dentro da própria aplicação. Não precisa ser outro usuário. Isso é só para complicar, tá? Fechei parênteses. Vamos fingir que isso não aconteceu.
E aqui, para facilitar a vida, a gente tem 2 usuários e 2 máquinas separadas. Joia? O primeiro usuário faz um update lá na tabela de produto, observem, e está alterando o valor para 2,50 o produto de código 1. Joia? Se esse cara fizer um select de todos os dados, ele vai enxergar todos os dados da tabela de produto, inclusive alterando o valor do produto de código 1 para 2,50. Joia? No tempo 3, que é por clock, certo? O usuário B mandou um comando para ser executado. Que comando ele mandou para ser executado? Ah, eu quero listar todo mundo da tabela de produto. A mesma coisa isso aqui, é isso? Esse usuário B aqui não vai enxergar o produto a 2,50. Ele vai enxergar o produto no valor antigo. O que pode ser bom e ruim. Né? Pode ser bom ou ruim isso. Se ele executou isso, ele está enxergando o que está. Por que, pessoal, ele não está enxergando? Porque a qualquer momento a gente aprende que a gente pode fazer o quê? Então, se eu der rollback, é mais fácil mostrar o que está certo para o cara lá, porque esse cara pode esquecer. Ah, eu não quero mais fazer isso. Entendeu? Então ele tem que enxergar o que está certo. O que está certo é o valor correto. Só que esse cara já está mexendo. Entendeu? É só para complicar a vida de vocês. Já, entendeu até aí? Isso a gente tem 2 usuários, imagina? Um monte. Conectado à mesma base. Black Friday. Primeira coisa, mostra o produto e o estoque dele, né? Olha lá. Aí tu bota o produto lá, tem 40 itens, né? Olha lá. Aí tu toca vender, tu tá enxergando os 40 ali, né? Olha lá. Tu tá enxergando os 40, tu jura que tá os 40 ali. Mas até tu terminar a tua compra. Por quê? Porque tá tudo dentro de um universo de uma transação muito grande. Tá entendendo? De muita coisa acontecendo. E tu pegou o dado lá no início, ó. O dado antigo. E esse cara aqui já comprou. Entendeu? Entendeu qual é a lógica? Esse que comprou e depois tu pegou, mas ele não confirmou a compra que podia dar problema no cartão de crédito, praticamente. Entendeu? Pode, é isso aí mesmo. Deu problema, deixa o outro comprar. Ou tu vai deixar guardado porque deu problema. Não, né, galera? Negócio é negócio. Fechou? Tá, continua então o procedimento. Depois esse cara, olha só o B, ele apaga o registro de código 2. Depois ele lista, então esse cara tem uma visão de que não tem produto 1 alterado valor e apagou 2. Esse cara aqui. Se esse cara aqui fizer uma seleção de dados, ele ainda vai enxergar o produto de código 2. Sim. Por quê? Porque esse cara aqui ainda não comentou isso. Então esse cara tá lá. Como não tá mais? Tá ali. Entendeu? Aí depois esse cara aqui, ele mandou, aí esse cara dá um commit. E esse cara em seguida faz o select de novo. Já vai enxergar o quê? Esse cara trocado, olha, esse cara apagado. É isso, esse cara apagado. Concorda comigo? Concorda comigo? E depois esse cara dá um commit, e aí faz o quê? Resolve esse update. Vocês entenderam isso? Sim, não, talvez, quem sabe? Vamos entender de forma prática. Eu vou fazer uma demonstração, pode ser? Ó, vamos ver se eu vou conseguir fazer. Gente, o que eu tenho aqui? Tá ok? Se eles estão mexendo no mesmo local, quem faz primeiro é quem fizer o commit, né? Depois... Não é quem fizer primeiro. Não é quem fizer primeiro. Tu está falando que é de compra? Não, falando nessa situação, se ele fosse mexer apagasse a 1 ao invés do 2. Aí a gente tem um outro conceito, por isso que eu não botei a 1 aí, tá? Aí daqui a um tempo, o colega perguntou o seguinte, para ver se vocês entenderam. Olha só o que ele falou. Deixa eu voltar lá na minha explicação. O cara sentasse a 1 e ele Sim. sentasse a 1. Aqui ele fez o update da 1, tá? Certo? Aí esse cara aqui, propositalmente eu botei 2, eu não botei 1 porque foi da merda, tá? Mas é que esse é um outro conceito que a gente vai ver nesse mesmo canal daqui uns diazinhos. Então marque o clique, como é que é? Ativa o sininho que vocês não vão ver um vídeo só disso. Certo? Cara, é uma aula só disso, que é a aula que eu acho mais top desse período de banco das duas. Pra mim, professor Cadoná, foi o conteúdo que quando eu aprendi, mais serviu como desenvolvedor. Esse conceito. Mas aí a gente vai chegar até lá. Isso é só para dar um gostinho para assistir o próximo vídeo. Não vou dizer qual é o vídeo para a galera não ter que olhar todos, entendeu? Não, mas é fato. Vai estar aqui em cima o link. Vai estar aqui o link, né? Tá aqui o link, dá uma olhada. A galera vai comentar
acho, né? Não, é verdade, eu antecipando a aula, tá? Eu tenho o costume de dizer, vocês vão ouvir falar quando eu falar sobre esse vídeo, é que naquele dia eu provo para vocês que vocês não sabem, porque a grande parte de vocês não sabe programar. Ou melhor, vocês sabem programar. Vocês sabem programar, só que às vezes acontece umas coisas que vocês não conseguem entender como aconteceu, porque não tem nada errado no código de vocês, vocês já reviraram o troço de vocês, tá tudo funcionando, e nunca mais volta a acontecer, que diz, cara, não achei o que aconteceu aqui, e não consegue replicar aquilo de novo, entendeu? O nome disso é o que eu vou explicar para vocês, não vou dizer agora, para não dar um nome no vídeo e tal, é exatamente isso, é essa vibe aqui de mexer em coisa enquanto tá mexendo, tá? Mas a gente vai estudar depois de novo, em outra aula. Viu como tem que vir? Se tinha um dia que vocês iam faltar hoje, né? Tenho vídeos quando chegar em casa, mas aqui, a outra que eu vou explicar sobre isso tem que estar aqui, presencial. Fechou? Ó, vamos lá então. Vou demonstrar isso, pode ser? Num contexto. Eu quero aqui abrir dois cenários. Quando é que a gente abre duas transações? Eu vou fazer de maneira. Eu loguei aqui usando esse SQL Develop num grade 143. Joia? Eu vou fazer aqui create. Não, nem vou fazer nada. Faz o seguinte. Eu abri também aqui. Lembra disso aqui? Via browser, né? Eu também estou logando no grade 143. Então aqui eu vou ter dois usuários. A gente chama aqui, os usuários aqui vão startar transações separadas, é isso? Mas é o mesmo PC, no mesmo banco, e eu tenho situações diferentes aqui, tá? Vamos brincar aqui, comando SQL, ó. Só que esse cara aqui tem que cuidar uma coisa, que esse cara aqui tá marcado, ó, auto commit. Isso aqui é perigoso, por quê? Porque o que eu der mandar rodar, ele manda rodar e dá um commit em seguida. Sacou? Ó, eu vou desmarcar. Desmarquei esse auto commit aqui, para ele não fazer isso. Joia? Tá. Deixa eu explicar para vocês por que create table é auto commit. Ó, eu tô grade 143, grade 143, tá? Olha o que eu vou fazer aqui de maneira bem simples, ó. Create table. Eu vou chamar essa tabela aqui de tbtest, pode ser? Abre parênteses. E vou criar aqui um código integer e vou criar aqui um nome do tipo varchar de 20 caracteres. Só isso, código e nome. Joia? Entendeu? Código e nome. Vou mandar rodar, ó, create table bem sucedido, é isso? Se eu entrar agora aqui e tentar fazer um select asterisco from teste, é isso, né? Ah, sim. Eu botei TB teste? Não. Botei o tonto. Pior que eu botei TB teste, obrigado. Ó, eu vou dizer que a tabela não existiu. TB teste, é isso? Ó, mandar rodar. Ele está dizendo o seguinte, ó, não existem dados, mas a tabela já existe. Presta atenção, a tabela já está ali. Só não existem dados. Ele não está dando erro que o objeto não existe. Vocês estão entendendo que o create table ele já criou a tabela, já comitou. Eu não precisei comitar. É isso? Lá no SQL Developer, que é esse cara aqui, a gente tem esse botãozinho aqui, ó. Efetuar commit. Efetuar rollback. Então é manual, fechou? Eu não preciso executar ele, ele automaticamente efetuou. Joia pra mim isso aí? Bom, vamos inserir um elemento aqui dentro. Vamos fazer o seguinte, ó. Insert, into, tbtest. Eu quero inserir o código para fazer bonitinho ali dentro, vírgula, o nome, e vou fechar parênteses aqui, e vou botar lá values, values, vou botar o código 1 e o nome a Ana, que é o primeiro elemento que eu vou gravar. Joia? Pessoas, ó, eu vou rodar, faltou um prêmio para mais aí, pronto. Ó, tô mandando inserir um Ana, é isso? Mandei rodar. Rodou. Um registro inserido, é isso? Se eu for lá nesse cara aqui, na mesma tabela, mandar rodar, não tem ninguém nele. Mas como que não tem? Transações separadas. Se eu for nesse cara aqui agora e fizer um select, não, até para provar que é a mesma coisa, eu vou copiar daqui, ó, Ctrl C. Ó, vai dizer que o cara tá fazendo pirotecnia, não, é magia, ó. Só vou faz magia, fazendo magia, né? Isso não é magia, isso é tecnologia. Ó, mandei rodar aqui, galera. Ó, Ana tá ali. Como que tá ali no outro não tá?
Entendeu? Porque essa transação não foi concluída. Joia? Se eu pegar esse mesma linha de comando insert aqui, ó. Eita, nós. Copiar aqui, vou fazer o contrário. Vou vir aqui, colar aqui, que eu vou botar, para não ficar o mesmo código, 2, eu vou botar aqui Maria. Ó. Maria. Deixa eu executar só a minha Maria aqui, ó. E vou dar um registro inserido. Se eu executar só o select lá agora, ó. Tcharam, Maria tá aqui. Tá vendo? Agora eu vou no outro cara lá e dou de novo o select nele. Não tem a Maria. Fechou? Pessoal, aqui eu quero fazer. Eu vou inserir mais um registro aqui, ó. A Ana. Eu vou fazer na linha de baixo só para ficar divertido. Esse aqui, vou botar o registro 3. Eu vou botar aqui, esse aqui vai ser a. Sei lá. Carol, eu gosto de botar nome de mulher, mas legal. Vamos lá. Mandei rodar também. Ó, mais um registro inserido. Aí o pessoal brinca, então era nome de namorada? Não, eu só tive 13, eu acho, na minha vida. Né? Então não é só quem. Fechou as crianças, Ana, Carol e Maria. Ana, Carol e Maria, mas eu casei com outra. Ferrou, né? Não, Zé, eu casei, disse. Então tá, ó. Fechou? Ó, aqui tá aparecendo as duas. No outro, eu continuo não enxergando somente a minha Maria. Aí o que vai acontecer? Eu vou vir aqui e agora eu vou fazer assim, ó. Eu poderia até escrever a palavra commit. Opa! Commit. Poderia executar commit a funcionar ou clicar aqui no botãozinho de executar commit. Tanto faz. Eu vou clicar no botãozinho só para clicar, tudo bem? Ó, cliquei. Ele é para ter dado que não mostrou nada, mas ele deve ter comitado. Se eu fizer aqui de novo o mesmo select, ele continua mostrando Ana Carol, só qual é a diferença? Rodar. Por que ele tá mostrando, tipo assim, tu botou o código 2 e o 3 no outro, né? Não, gente, e o 2 é esse daí. Eu vou explicar. Banco de dados não tem ordem. Não é por causa que tu deu commit primeiro que ele vai mostrar aqueles dois? Porque ele deu uma premissa de banco de dados relacional, não existe ordem de armazenamento. A gente que enxerga, porque por premissa ele vai te ordenar. Por que ele vai te ordenar? Aqui não tem chave primária. Quando a gente cria a chave primária, além de a chave primária, ela é indexada, ele cria um índice de ordenação. Então, geralmente, quando faz um select, sem nenhuma condição de ordenação, ele implica a condição de ordenação sobre a chave primária, por isso que fica bonitinho. Só que um SGDB não é ordenado. Então é uma boa pergunta que tu coloca, porque você não, tá tudo errado, não tem nada a ver com errado. Fechou? Fechou? Gente, tá um calor aqui, tô na chocadeira, eu tô passando que horror, Rio Grande do Sul, isso aqui de hoje, 27 de agosto, deveria estar menos 2 graus, está 27 na rua. O que é isso? Isso é culpa do efeito estufa? É a Amazônia que está pegando fogo, é isso? É a Amazônia pegando fogo, é isso? É o capitalismo, é o planeta. É o capitalismo. Agora sim, caiu o mundo. Vamos parar, senão a gente começa a brigar essa idiota. Tudo bem até aí? De novo, esse cara aqui, vocês estão enxergando que tem informação, né? Eu vou dar um rollback nesse cara aqui. O que é dar um rollback nesse cara? O que tem que acontecer se eu der rollback nesse cara aqui? Ou pior, quer ver o pior que o rollback? Eu sou um cara agora que eu tô afim de sacanear. Delete from. Opa, escreve certinho, né? Funciona. Delete from TB test. O que isso aqui faz? Justa causa? Esse é justa causa, né? É delete sem where, né? É dia de maldade. O cara vem aqui, ó. Toma. Ó! Apaga. Ele disse: apaguei os 3. Aí o coração mostrou. Se tivesse marcado esse auto-commit, dá. Aí dá um probleminha. Se eu rodar aqui e tentar executar o select, que vê que apagou, me ferrei agora falando dele. Ainda tá ali. Ainda tá ali. E não tem ainda o outro, é isso? Mas o outro que eu apaguei. Vocês estão entendendo?
Um usuário tem uma visão, o outro usuário não tem outra visão. Quando esse cara aqui, hipoteticamente, der... Se eu fizesse um select aqui de novo, ó, select asterisco from TB test, ele não é para mostrar ninguém. Ah, já pensou se mostra agora? Ah, graças a Deus. Não. O cara sempre aqui, né? Apertado. Se faz uma cacá, o cara falou, né? E se o outro lá der um commit de novo? Inserir qualquer coisa e der um commit de novo. Vai inserir mais dados. Vamos fazer isso? Ó, no outro cara lá, esse cara vai inserir agora o código 4. É mulheres, né? Então, deixa eu botar aqui mais um. Vamos botar aqui a... Creuza. Creuza. Creuza assim mesmo. Assim mesmo, é assim. Creuza. Ou eu não tenho nada contra as creusas assistindo o vídeo, tá? Foi a sugestão do aluno, tá? E vou dar um commit para ele por aqui, em linha de comando agora, tá? Fechou? Comitado. Fechou? Então, se esse cara aqui fizer um select aqui, Vai aparecer as três. vai aparecer as três, Ana, Carol e Creuza. E lá, no outro, se esse cara fizer um select, só tem a Creuza. Só tem a Creuza. Mas eu ainda não comitei, né? Eu vou dar um rollback. Se eu comitar, se eu comitar agora, só vai ficar isso aqui. Vai ficar só a Creuza. Fica só a Creuza, porque vale o que eu estou fazendo aqui. Vale o meu delete, vale o meu... Vale o que está aqui. Concorda comigo? Vale o que está aqui. Agora, se eu der o rollback, vai fazer o que está lá. Porque tudo que eu fiz aqui deixa de existir. Eu estou entendendo que é a mesma tabela? Está entendendo isso? Dá um commit. Eu vou dar commit? Não, vou dar um rollback. Não, dá um commit. Ah, só para se ferrar? Podia, né? Mas eu não fiz nada errado. Roberto, aí, Não é isso? Não é com dois L's? É com dois L's. Quer? É com dois L's, não com dois É, L's. o boca aberta. Escreve certo que sabe que funciona. Aí, vamos lá. Eita, que Ai, meu difícil. Não, melhor, dá pra chegar melhor no F11, tá bom. Vamos dizer que tem um L minúsculo no meio. Ah, não quer dizer. O toque tá gritando. Parece um Royal Bear. Ah, meu Deus, e agora? O que ele fez? Não sei. Será que cagou tudo? Vamos ver lá. Select. Ufa, continua lá dentro. E agora você fizer um select. Select asterisco. Hoje eu tô assim, ó. Select asterisco from TB test. E vou mandar rodar essa parada aqui. E agora os dois estão enxergando a mesma coisa. Vocês entenderam a concepção dessa vibe aqui? Sim, não, talvez quem sabe. Sim? Mesmo? Funcionou? Legal, né? Agora, o mecanismo de controle, de transação e de concorrência. Eu já falei o que a aula que eu ia falar, perigosa, né? Puta que merda. É concorrência, aquele vídeo que você não pode faltar, tá? É concorrência, tá? Aquele vídeo bom, mas agora eu estou falando de transação. Transações e concorrências dentro de SDB são os processos mais complexos para ele controlar. Porque vocês estão percebendo que aqui eu mexi em 2 registros. Se o cara tivesse feito um update em todo mundo, alterei o salário de todo mundo e não dei commit. Se eu ficar dependente do commit no meio do negócio, cara, ele está pendurando e me segurando a minha sessão. Se tu fechar a aplicação, geralmente, aí vai depender de cada linguagem. Geralmente quando fecha, tu não dá o comando de finalizar. O SGDB diz, se em tanto tempo ninguém me der o commit, eu vou lá e comito ele. Ou rollback nele, geralmente é rollback. Sim, porque eu não sei se o cara terminou, de repente acabou luz na metade do cara. É mais seguro eu desfazer o que o cara fez, né? Do que dizer que tá certo. É muito mais seguro. Vai, pergunta. O colega quer perguntar uma coisa? Ian, eu ia te perguntar, porque na questão aí dele, só não entendi. Se tu apagasse toda a tabela, o item 3 que eu tinha adicionado permaneceria porque seria um commit de uma ação que eu tomei anterior da commit. O delete, porque a tua visão. Vocês entenderam o que ela perguntou? Só para lembrar. Quando eu dei o delete, eu apaguei, eu tinha 3 registros ali, né? 2, não me lembro? 3, tinha 3. Esse aqui é o 4º registro, não esquece. Tinha só o criança, foi depois. Quando eu dei delete, eu apaguei os 3 primeiros. O 1, o 2 que ele tinha feito e o 3 que o outro tinha feito. Esses registros não são mais visíveis para mim. E depois desse caso, o cara deu outro insert, quando tu desse o commit, tu dava o commit na visão anterior. Então tu só ia apagar o 1, 2 e o 3. Tanto é que o 2 ele apagou. Olha, o 2 ele deu um rollback porque ele nunca conseguiu fazer commit, desculpa, ele não apagou não. Ele nunca fez commit da visão de dados dele. Certo, gente? Vocês estão entendendo isso? Isso começa a justificar um monte de coisa.
que vocês quem sabe começam a programar. Tipo, não dá para esquecer de comitar. Abrir uma transação e deixar abrir quando o programa abrir, e deixa aberto e fecha quando o programa fechar, tu deixa a tua aplicação extremamente vulnerável da merda. Né? Se autocommit também é bom. Porque vamos supor, aquele exemplo anterior, imagina se o delete é autocommit. Não era para fazer. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, tudo isso a gente tem que avaliar quando a gente vai implementar. E de novo, gente, isso aqui funciona em paralelo com a linguagem de programação de vocês, tá? PHP tem, Visual Studio tem, sei lá, Java tem. Não conheço nenhuma linguagem que trabalha com banco relacional. Detalhe, isso aqui só funciona porque é relacional, certo? Transacional, desculpa, transacional. Transacional. Antigamente, eu brincava muito com MySQL, mas MySQL não era transacional. Sabiam disso? E o pior é que ele tem commit, tem rollback, mas não... Tanto faz. Tu dá commit, ele commit igual. Tu dá rollback, ele continua gravando. Entendeu? O banco de dados MySQL, ele cresceu não transacional. Tabela de dados rápida, sabe aquele banco de dados rápido em MySQL? Ele é aquele tipo de banco chamado MySum, vocês já ouviram falar? Enquanto tu cria uma tabela, tu cria uma coleção de um tipo de banco de dados. MySum não é transacional. Então não adianta botar commit, rollback, ele não vai fazer. É sempre auto-commit. Sempre. Claro que hoje não é mais padrão, mas era padrão até um tempo atrás. Entendeu? Ok? É porque, pessoal, vocês estão imaginando o tamanho de memória que isso tem que ter. Porque são dois usuários, né? Se esse usuário começar a cagar o banco inteiro, fazer um delete em todos os registros, esse aqui, quando fizer o select, tem que continuar enxergando. Então é como se ele tivesse duplicado a informação para esse usuário, esse é o dado, para esse usuário, esse é o dado. É isso que ele tem que fazer. E tu imagina que a gente está fazendo um universo de internet, com um monte de gente acessando ao mesmo tempo. Cada um vai ter uma visão diferente da informação. Não é isso? E a qualquer momento que eu estou vendo não vale mais. Ó, Black Friday. Não é mais válido o que eu estou fazendo. Por quê? Naquele momento eu já estava rodando, o outro também estava rodando. Aí já deu um commit e eu estou chegando dado antigo. E estou jurando que está ali. Só vou descobrir que não tem quando o quê? Se eu fizesse um select de novo, que já está atualizado no anterior, né? É isso que tem que ser feito. Então antes de finalizar a transação, tem que verificar se o que tu está fazendo ainda é válido. Aí tu entendeu qual é a manha daí? Aí tu começa a entender por que eu estudo isso. Eu estudo isso pelo seguinte: tu quer fazer uma operação comercial, antes de finalizar o commit da outra operação, tu tem que verificar se aquilo que tu fez é válido ainda. Senão tu vai fazer o quê? Vai ter um banco negativo. O estoque, por exemplo. Tu fez estoque. Por exemplo, estoque é zero estoque menos 1. É uma linha de comando. Todo mundo faz isso. Não é? E você não tem mais estoque. Entendeu? Não, antes de baixar, tu verificar se ainda tem. Entendeu? E aí vai embora. É legal? Dúvida? Não mesmo, não dúvida. Não dúvida é boa, né? Então, como diria o outro lá, então deu um joinha. Aqui está um modelo, tá, pessoal? Como é que funcionou? De todos. Aqui foi exatamente o que eu falei para vocês. Tá? Algumas vai removendo, certo? Joia! E aí, pessoal? Tudo embora? Não. A gente tem uma coisa que foi conversado em Banco 1 que eu só quero retomar. Propriedades de uma transação. Quando a gente diz que a gente tem uma transação, a gente diz que uma transação ela é ACID. Ela possui atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. É tudo isso que eu expliquei até agora. De forma prática, vamos entender. Atomicidade. Galera, atomicidade é o seguinte, ó. Uma transação é única e atômica, ou ela tem que executar todos os comandos por completo, ou nenhum comando. Isso é atomicidade. Por isso que a gente diz que a gente executa no última linha de comando commit, ou a qualquer momento um rollback. Então não pode fazer pela metade. Entendeu? Isso é a propriedade
atomicidade, entendeu? Ela é atômica, ou é tudo ou é nada. Todos os comandos são executados ou nada é executado. Entendeu o que é a primeira propriedade? A gente tem que cuidar, programar para que essas propriedades elas sejam mantidas, para tornar o nosso banco de dados consistente. Entendeu a sacada? Vai. Existe o rollback do save point, né? Não existe um commit do save point. Não, né? Salva até aqui. Não. Salva? Não, salva. E depois desfaz até aqui. Não, salva. Entendeu? Salva. Concorda? Dúvida? É, né? Aqui não tem medo, você não tem. Se tem, desculpa a minha ignorância, eu realmente não estudei para isso, tá? Até pode trocar de professor, uma sugestão, pessoal, faz uma... Vai começar a rolar, inclusive, a avaliação institucional, que é legal, né? Bota lá, todo ano tem essa parte. Mas dessa vez você tem que reclamar do professor, né? Tá? Quem sabe tanto, ó. Vamos lá. Atomicidade. O que é consistência, gente? Consistência é aquilo que eu expliquei para vocês de novo antes. O banco tem que sair de um estado consistente para um outro estado consistente. As informações que eu previ que vinham daqui vão estar completamente concluídas aqui. Isso é consistência da informação. Não pode ficar dados pela metade. Ela meio que briga com a atomicidade, porque a atomicidade ou faz tudo ou faz nada. Aqui também. A consistência sai do dado do meu banco íntegro para o não íntegro. Vocês não ouviram falar que banco corrompe? Corrompeu o banco de dados? Às vezes, o banco de dados, ele se corrompe, ou melhor, ele entra no estado dizendo que ele está corrompido, porque ele não conseguiu encontrar a consistência de uma transação que ficou pela metade. E ele te avisa, essa tabela está inconsistente. Os dados estão ali dentro, mas tu não pode confiar, tem coisa voltando, tem coisa pela metade, estão entendendo? Esse é o concepção de consistência. Tá? Isolamento. Isolamento, gente, é aquilo que eu falei para vocês. Quando o meu usuário A estava usando ali, para ele é como se só ele usasse o banco de dados. Não é verdade? É como eu estava usando esse cara aqui, é como se só eu estivesse usando o sistema. E mais ninguém acessasse. Da mesma forma que quando esse cara estava trabalhando, é só ele que acessava, como se mais ninguém mexesse. Não é essa a visão que vocês tinham? Só disponibilizou quando estava tudo ok. Isso é isolamento, vou trabalhar sozinho, como se só eu existisse na minha plataforma. Entendeu o conceito de isolamento? E a gente tem, por fim, não menos importante, durabilidade. As mudanças aplicadas no banco de dados pela transação confirmada precisam persistir no banco de dados, fazer parte do banco de dados. Que coisa mais idiota isso. É óbvio que se eu vou dar commit, presta atenção no que eu vou falar. É óbvio que se eu vou dar commit, depois de dar commit, os meus dados estão no banco, né? Não. Aí que caiu a cara de vocês. Viu que você tem que assistir o próximo vídeo? Vamos ter uma aula só falando sobre isso. Também. Que entra com durabilidade. O SGDB tem que garantir que quando dá commit, os dados vão para o banco. Mas eu vou contar uma história para vocês. Não vai. Se fosse para o banco, ia ser muito devagar. Ia ser muito lento. Mas eu vou explicar amanhã nesse canal, se vocês ativarem o sininho. Né? Inclusive, pessoal, eu podia estar matando, roubando, porque eu estou aqui vendendo uma camiseta. Um boneco do Canadá. Fazer um avatar em casa. Entendeu, pessoal? Então a durabilidade é quando dá um commit, os dados eles realmente devam. Ou quando dá um delete, por exemplo, dá um commit, os dados têm que ser removidos, deveriam estar removidos de lá. Mas na prática, pessoal, eles não vão ainda. Tem um momento para isso acontecer. Mas o banco tem que dizer que foi. O banco tem que dizer, não tá, mas tá aqui, ó. Não tá. Fica tranquilo, tá aqui comigo, entendeu? Mas não é. E é esse o grande motivo dos bancos corromperem. Vai por mim. É este, na verdade. O problema da durabilidade é porque os bancos de dados corrompem. Principalmente o banquinho de dados chamado MyTMSQL. Esse aí, tu mandou da linha de comando, puxou da tomada, ferrou. Vai ligar errado, já tem que botar a linha de comando para recuperar o banco. Entendeu? Não foi não trimal, né, cara? De repente eu vou ganhar um curso deles, né? Tipo, dizer que não é mais assim. Pode ser, né? Quando chegar 1 milhão de views. Tá valendo. O professor Elgio, outro professor colega nosso, fez um vídeo essa semana, ele implorando pra galera no grupo do Instagram
de outro curso pessoal, eu quero ver se eu chego a 1 milhão de views. A aula tá prontinha, já tem 3. Começou bem, né? Tá no caminho. Tá, 3, né? Ele, a filha dele, que quis ver como é que ficou, né? O filho. Também vai ser também envia pro banco de dados essa informação que falou que tem um momento específico. Não entendi, desculpa. Quando que o SGDB envia pro banco de dados? No momento chamado breakpoint. Ponto de parada. Existem pontos de parada que ele cria, que ele faz isso. Entendeu? De tempos em tempos ele vai lá e aí grava. Essa é a parte. E tem diferença para esse Tem, você vê que não tem isso. Eles estão rindo porque a galera tá rindo. Feio. Tem diferença. Turma, dúvida tem? Não? Então esse vídeo acaba aqui, galerinha. Não esqueça de comprar minha camiseta, é isso? A meta de Pode like. dar o como é que é? Que tem que fazer mesmo? Dá um joinha se você gostou, é isso? O que tem que fazer? Se inscreve no canal, é isso aí, entendeu? Valeu. Meta de Tá 12 valendo, likes. então, top aí.